diz o seguinte, 2 Reis, capítulo 3, versículo 1. E Jorão, filho de Acabe. Acabe é aquele mesmo rei que foi, durante um bom tempo, vocês conhecem a história de Israel, que foi junto com a Jezabel, é esse mesmo aqui. Jorão, filho de Acabe, começou a reinar sobre Israel em Samaria, no 18º ano de Josafá, rei de Judá, e reinou 12 anos. E fez o que era mal, quem? Mais um que fez o que era mal aos olhos do Senhor. Já não bastava seu pai, né? Porém, não como seu pai, nem como a sua mãe, porque tirou a estátua de Baal que o seu pai fizera. Contudo, aderiu aos pecados de Jeroboão, filho de Nebate, que fizera pecar a Israel. Não se apartou deles. Então Mesa, rei de quem? Dos Moabitas, era contratador de gado e pagava ao rei de Israel 100.000 cordeiros e 100.000 carneiros com a sua lã. Nesse caso, você sabe que antigamente tinha muito disso, né? Um povo conquistava ali, um rei conquistava ali outros povos, ele não pegava para ele, mas ele cobrava aquela famosa taxa, famosa imposto, por não ter aniquilado aquele povo, né? Então foi feito assim com os moabitas. Eu não vou destruir vocês, mas vocês vão pagar para mim impostos, e bem alto. Você vê que era o rei lá dos moabitas, tinha que pagar, o Mesa. E continua no versículo 5. E sucedeu, porém, que, morrendo Acabe, se revoltou o rei dos moabitas contra o rei de Israel. Por isso, Jorão, ao mesmo tempo, saiu de Samaria e fez revista de todo Israel, e foi e enviou a Josafá, rei de Judá, dizendo: o rei dos Moabitas se revoltou contra mim. Irás tu comigo à guerra contra os Moabitas? E disse ele: subirei, e eu serei como tu, o meu povo, como o teu povo, e os meus cavalos como os teus cavalos. E ele disse: por que caminho subiremos? Então disse ele: pelo caminho do deserto de Edom. E partiu o rei de Israel, o rei de Judá e o rei de Edom, e andaram rodeando com uma marcha de 7 dias, e o exército e o gado que os seguia não tinham água. Então disse o rei de Israel: que o Senhor chamou a esses 3 reis para os entregar nas mãos do quem? Dos Moabitas. Vamos dar uma paradinha aqui. É uma coisa interessante, você começa a ler, nós começamos a ler a história aqui do rei, que ele começa a uma intriga entre um das suas colônias, podemos dizer assim, o reino dos Moabitas, que então ofereciam para ele, davam para ele aqueles famosos impostos que eu nem falei para vocês, que eram em forma de gado aqui, na lã. Mas você vê que chega um certo ponto da vida dele, que o pai dele, que era o Acabe, que era conhecido como rei mais forte que ele, né? E como nós, às vezes, nós estamos começando em algum cargo, as pessoas mais experientes de outras situações tentam desaproveitar. Mas aconteceu aqui que ele decide, o rei dos Moabitas decide não mais fazer o que ele fazia antes. Ele se revolta, ele quer duelar contra Israel, o rei de Israel. Então está aqui o Jorão, desesperado. Por quê? Vem guerra por aí, né? Vem uma situação por aí. Os reis de Israel não eram mais aquela coisa toda alinhada desde a época de Davi e de Salomão. As coisas tinham saído já, praticamente tinham 3 reinos ali que cada um queria fazer a sua parte. Então o Jorão, de tomar conta da parte de Israel, pergunta ao rei de Judá, Josafá: e aí, você vai comigo? Porque eu vou precisar de uma ajuda, os moabitas estão vindo contra mim. Você vai vir comigo? E Josafá responde, né? Eu vou ir com você. Mas chega um certo ponto que os reis indo, a caminho do combate contra os moabitas, acontece o quê? Acabou a água, né? E então o que o Jorão fala? Senhor, o Senhor vai chegar aqui a certo ponto que nós iremos nós 3 perecer por causa de água. Mas nós vemos, Jorão perguntou a Deus alguma coisa na hora de sair da sua terra?
Jorão fez alguma coisa falando, Senhor, vai ter uma batalha aqui agora, o Senhor vai estar comigo no meio dessa batalha. Você vê Jorão fazendo isso? Não, né? Jorão não fez nada disso. Muito pelo contrário, você vê que Jorão não fazia a vontade de Deus. Isso começa dizendo no início do capítulo que ele não faz, apesar de não fazer as mesmas coisas que seu pai fazia, que era adorar a Baal, os outros deuses, mas Jorão destruiu o Baal, mas não fez a vontade de Deus. Ele não fazia aquilo que Deus ordenava. Ele não foi um dos reis que fez o que Deus gostaria que fizesse pelo seu povo. Mas chega um certo ponto aqui, que no momento da dificuldade, o que Jorão faz? Senhor Deus. Então, naquele momento, ele lembrou de quem? Do Senhor, né? De um Deus. Olha para o irmão que está ao lado assim, encosta a cabeça e fala, quantas vezes nós somos assim? Nós só lembramos de Deus no momento difícil, momento complicado. Você pode chegar e falar assim, não, mas eu quando saí do mundo, deixei as coisas que eu fazia de lado. Eu venho na igreja, estou na igreja, mas você não lembra de Deus nem numa oração durante o dia. Mas se a coisa apertar, nós corremos para falar com Deus, né? Jejum, propósito. Nós estamos igual o Jorão. No momento difícil, no momento de dificuldade, nós pedimos a Deus. Nós clamamos a Deus, falando com Ele, Senhor meu, Deus meu, eu estou aqui padecendo, o Senhor não está vendo? Você acha que Deus não está vendo? Deus não vê todas as coisas? Deus vê todas as coisas. Mas nós temos feito conforme a vontade de Deus? Nós temos feito conforme o Senhor tem dito na nossa vida? Ou nós estamos igual ao Jorão? Nós tiramos aquelas coisas erradas na nossa vida. Aquilo que nos afastava antes de entrarmos na casa de Deus, antes de sermos cristãos. Nós tiramos tudo. Mas quando nós estamos na casa de Deus, nós decidimos seguir essa vida, mas nós não oramos, nós não jejuamos, nós não lemos a Bíblia, nós não dedicamos nosso tempo a Deus, nosso devocional a Deus, mas quando a coisa aperta, nós queremos uma situação divina nos proteja e não entre no nosso caminho. Isso está certo? Você, no seu modo de pensar, você acha que isso está certo? Não responda, fique só, medite. Porque nós estamos assim às vezes. As coisas estão indo bem, as coisas estão indo maravilhosamente bem. Para Jorão não tinha problema, estava tudo bem. Estava tudo nos conformes. Assumiu o lugar do seu irmão mais velho, que você lê os capítulos anteriores, você vai ver que ele tinha um irmão mais velho que assumiu. Esse irmão mais velho morreu depois de um tempo, ele não tinha filhos. Então assume outro irmão, o próximo da geração. E você vê que ele fala, acaba com tudo, coisa linda, destruiu todos os deuses, não vamos adorar outro Deus aqui. Deuses não, jamais. Mas na hora que aconteceu, a situação que o bicho pegou, que os moabitas se revoltaram, não vou mais pagar imposto, não vou mais dar isso para Israel não. Eu vou me levantar aqui e vou batalhar contra esse rei aí que assumiu agora. Aí a coisa ficou séria. Aí ele já foi atrás de quem? Dos outros reis, preciso de ajuda. Eu preciso de uma ajuda porque desse jeito que está, não dá para ficar. Eu preciso de uma situação aqui que me ilumine aqui, porque eu sozinho não vou conseguir. Aí ele chama o rei de Judá, Josafá. E vamos continuar lendo, no versículo que nós paramos, 11. Que ele fala depois disso Josafá, no versículo 10, né, que nós paramos, então disse o rei de Israel, que o Senhor chamou os 3 reis para os entregar nas mãos dos moabitas. Jorão aqui está fazendo um desabafo, está aqui pedindo uma situação que Deus faça alguma coisa. E disse Josafá, no versículo 11, não há aqui algum profeta do Senhor para que consultemos ao Senhor por ele? Você vê a cabeça de Josafá diferente, né? Você vê que Josafá faz o quê? Tem algum profeta aqui, não? Que a gente possa falar com Deus, que Deus possa responder através dele. Porque Josafá sabia que tinha que perguntar a quem?
a Deus. Mas Jorão fez o quê? Ele mesmo, né? Ele mesmo se ajeitou, se arrumou. Eu vou fazer aqui, vou chamar o apoio que eu acho que eu preciso, porque só o apoio, se eu tiver o apoio dos reis aqui, da região, eu vou contra os moabitas e vou vencer. Mal ele sabia que naquele intento ali, naquela situação, o maior problema dele não era os moabitas, era o quê? A falta de água. A falta de água ia matar ele antes dos moabitas. Que coisa terrível, já pensou? Ele achou que o maior problema dele era os moabitas, e não era. Ele ia morrer de outra causa. É assim que nós estamos às vezes. Nós estamos achando que nós podemos fazer o que nós queremos e nós vamos lá e nós fazemos, colocamos energia, força e as coisas não vão para frente. Por quê? Deus está no mesmo barco. Deus está lutando as suas guerras. Deus está junto com você. Você colocou Deus no primeiro lugar da sua vida. Porque você pode ter energia e força para querer, mas se aquilo dali não for o que Deus quer para você, e nós, quando nós decidimos seguir o Evangelho de Deus, nós estamos falando assim: Senhor, toma a minha vida em tuas mãos, faça a tua vontade, me ajude. Mas nós queremos fazer da nossa maneira, do nosso jeito. E esse rei aqui achou que se juntando a Josafá e aos reis ali do próximo, contra os moabitas, ele conseguiria vencer, conseguiria batalhar e vencer aquela guerra. Mas ele não sabia o que tinha adiante. Nós estamos assim, nós não sabemos o que tem adiante. Nós queremos e nós achamos que nós podemos fazer tudo que nós iremos conquistar. Temos que tomar cuidado, porque se Deus não estiver à frente da nossa batalha, nós iremos perecer. Nós nem chegaremos de enfrentar a tal situação. Você vê aqui que ele não chega nem de enfrentar. Ele está padecendo no meio do caminho, por falta de água. E Josafá pergunta, no versículo 11, tem algum que nós podemos consultar por ele? E continua dizendo, então respondeu um dos servos do rei de Israel e disse, aqui está quem? Eliseu, aquele mesmo, Eliseu de Naamã. Aqui está Eliseu, filho de Cefate, que deitava água sobre as mãos de Elias. E diz Josafá, está com ele o quê? A palavra do Senhor. Então o rei de Israel e Josafá e o rei de Edom desceram a quem? A ele, foram ao encontro dele. Mas Eliseu disse ao rei de Israel, que tenho eu contigo? Vai aos profetas de teu pai e aos profetas de tua mãe. Porém o rei de Israel lhe disse, não, porque o Senhor chamou os 3 reis para os entregar nas mãos do quê? Dos moabitas. Olha que coisa pesada, você imaginar. O rei, então, Josafá fala, olha, não tem algum profeta aqui? Tem alguém que possa ajudar? Porque nós precisamos de uma palavra de Deus agora. Nós precisamos de algo divino, não é mais o que nós achamos que nós possamos fazer, mas é algo sobrenatural que nós precisamos. Nós estamos padecendo, nós estamos perdendo. Nós nem começamos a batalha ainda, nós estamos saindo atrás, nós estamos sem água. Sem água, você sabe que o corpo humano fica fraco, vai até padecer depois de um tempo. Você imagina em Israel que o sol também não é nada amigável. Então, o povo precisava de água. Mas chegando a eles, a Eliseu, o que Eliseu diz ao rei de Israel? Que tenho eu com quem? Contigo. Você já imaginou você chegar na esperança de falar com o profeta? Profeta, me dá uma mensagem, olha, eu preciso de uma inspiração, eu preciso que o senhor fale aqui algo que vai me mover, que vai dar vitória ao povo aqui. O que o senhor tem, que o senhor pode me dizer? O profeta vai chegar e falar para você, o que eu tenho a ver com você? Você já imaginou uma situação dessa? E olha que era o rei, Era o rei de Israel da época. Era o rei deles. Chegou e perguntou, eu preciso de uma ajuda. Profeta, o que eu tenho a ver com você? O que eu tenho a ver com você, Jorão? Me fala. Por quê? O profeta sabia das atitudes de Jorão. O profeta sabia das atitudes do pai de Jorão. Você vê que ele fala, olha, vai lá buscar dos outros deuses que vocês se humilhavam antes, vocês adoravam antes.
Vai buscar a resposta deles. Você não quer caminhar sozinho, você não gostava, você não quer caminhar achando do jeito que as coisas vão acontecer do jeito que você quer. Vai lá buscar deles, então. Porque nós não podemos ser desse jeito, nós não podemos querer a ajuda de Deus, mas fazer a coisa do jeito que nós queremos. As coisas não vão acontecer desse jeito na nossa vida. E ele está dizendo isso aqui, o que tem a ver com eu contigo? Vai aos profetas do seu pai, de sua mãe, eles vão te ajudar. Eles iam ajudar alguma coisa? Não ia, né? Mas você vê que ele fala aqui, olha, continua dizendo no versículo 13, né, que ele, porém o rei de Israel disse, não porque o Senhor chamou os 3 reis para o entregar às mãos dos moabitas. E disse Eliseu, vive quem? O Senhor dos exércitos, em cuja quem? Presença estou. Olha só que coisa interessante. E que, se eu não respeitasse a presença de Josafá, rei de Judá, nem olharia para ti, e nem o quê? Te veria. Olha só que coisa interessante, hein? Então, se não fosse a presença do rei de Judá, o rei Josafá, um rei que temia ao Senhor, que entendia que Deus quer dar a vitória, que Deus estava no meio deles. Você vê que quando a primeira situação acontece, o que ele fala? Tem algum profeta em Israel para que nós possamos falar com ele? Um homem de Deus, que Deus fale através dele. Então Josafá entendia e sabia que ele precisava de quem? De Deus, ele precisava do mover de Deus. Sem Deus no caminho, eles não conseguiriam vencer. Sem Deus no caminhando aonde que eles estavam indo, fazendo aquela trilha junto com eles, indo a favor deles, eles não conseguiriam vencer os moabitas. E você vê que Eliseu fala, olha, se não fosse por causa dele, olha, eu nem queria ver sua cara aqui. Essa é a importância de você servir a Deus. Porque às vezes, você está igual Josafá. Você está bem. Deus está ao seu lado. Mas sua família às vezes está vivendo por outros caminhos, outros mundos. Mas mesmo a sua família vivendo outros mundos, outros caminhos, quando você ora a Deus, Deus não abençoa eles? É ou não é? Mas é por causa deles ou por causa de você? Por causa de você. Porque você está orando. Você se coloca no caminho de Deus e pede a Deus por eles. Você que dedica-se a orar, você que faz, você que chega lá e pede, clama ao Senhor, dedica seu tempo a Deus, você jejua por eles, você acorda de madrugada orando, pedindo a eles, e Deus ouve a oração de quem? A sua oração. E Deus abençoa a sua casa. Por mais que outros não sejam do mesmo, não acreditam na mesma coisa que você acredita. Às vezes acreditam em outras coisas, outras situações, mas Deus abençoa a sua casa por causa de quem? Por causa de você. Deus aqui está abençoando todo Israel, todos os povos que tinham ali, os 3 reis, por causa de quem? Por causa de Josafá. Porque se não fosse por causa de Josafá, o que ia acontecer? Ele ia sofrer nas mãos dos moabitas. Eles não iam suportar a guerra, não estavam suportando nem a sede. A água tinha se acabado. Eles precisavam de um poder divino, de Deus, a entrar na situação deles. Se não fosse por causa de um deles, ali tinha se perdido a guerra. Ali o povo de todo Israel, dos 3 reinos, ia sofrer. Eles iam padecer. Nós estamos assim às vezes, com o nosso joelho no chão, com a nossa oração, com o nosso entendimento de saber que Deus que entra na nossa batalha, que nós buscamos a Deus e Ele nos traz a vitória, que nós conseguimos vencer em meio a situações totalmente diferentes. Que talvez você olhe assim, não, mas como eu vou conseguir fazer isso? Como eu vou conseguir chegar lá? Como eu vou conseguir essa situação? Às vezes você está sozinho na sua casa, você é o único da sua casa que busca a Deus, que ora, que se coloca o joelho no chão. Os outros nem sabem o que é a igreja, nem querem saber. Mas por meio de você, Deus abençoa a sua casa. Por meio de você, Deus abençoa os seus filhos.
Já aconteceu alguma coisa na sua vida de ser assim? Você tem um amigo muito próximo. Você tem amigo próximo? Você tem amigos? Quem tem amigo, levanta a mão assim, ó. Tem que ter amigo. Não tem amigo, cuidado. É importante sempre ter amigos de fé, amigos de coração, amigos que você pode contar em todos os momentos. Aquele que você liga de madrugada, ele responde. Mesmo que não acorde, mas responde durante cedo, né? Mas você tem amigos? Tem, né? E você é amigo dessa pessoa há muito tempo. Você pensa assim, se o filho dessa pessoa, desse homem ou dessa mulher, pede alguma coisa para você, você não tem carinho tanto pelo filho dele, pela filha, mas você tem uma amizade muito forte com o pai e com a mãe. Se essa pessoa te pedir alguma coisa, você vai fazer o quê? O que tiver em seu alcance para ajudar, não é assim? Porque você tem um prazer, o quê? No pai, na mãe, no seu amigo. Mas se o filho dele te pede, você dá um jeito, como se fosse o pai pedindo, a mãe pedindo. Essa é a coisa que está acontecendo aqui também. Josafá está pedindo, mas os outros vão se beneficiar de Josafá, porque Josafá seguia a Deus. É assim, conforme que eu falei para você do exemplo da nossa família. O exemplo que dei agora para você. Por mais que o filho do seu amigo não tenha muito estima por você, não conviva no mesmo lugar que você, mas por ele ser filho dele, você ajuda. Você vai lá e faz o que você pode para tentar ajudar como se fosse o pai ou a mãe do seu amigo. É assim na nossa vida. Porque você vê que ele continua dizendo aqui, ó, não olharia para ti e nem te veria. Versículo 15. Ora, pois, trazei-me um tangedor. E sucedeu que o tangedor, tangendo o tangedor, veio sobre ele quem? A mão do Senhor. A mão do Senhor significa o Espírito do Senhor. Toda vez que você vê a frase, a mão do Senhor, quer dizer que veio o Espírito do Senhor sobre, no caso aqui, Eliseu, para dizer o que deveria fazer. E disse, assim diz o Senhor, fazei neste vale o quê? Muitos o quê? Covas, né? Porque assim diz o Senhor, não vereis vento e nem vereis chuva, todavia este vale se encherá de tanta água, que beberei vós e o vosso gado e os vossos animais. Então você já vê que o poder divino entrou em ação, não é? Você vê que o que eles esperavam aconteceu por meio de Josafá. Por causa de todos que não acreditavam em Deus, mas estavam ali por meio de Josafá, porque Josafá que buscou, procurou, foram abençoados, porque ele dizia o quê? Olha, abre aí as covas, os poços aí, porque vai encher de água. E não será de chuva, né? Não vai ter vento, não vai ter nada. Vai ser do quê? Vai brotar. Então, algo divino aconteceu. Há de acontecer. Porque, e ele fala o seguinte aqui, olha, você tem que o quê? Abrir as covas. Você tem que ficar parado? Não, né? Abre as covas. Às vezes nós temos que começar a fazer o nosso milagre. Mas como assim eu vou começar a fazer o meu milagre? Você vai começar a abrir as covas. Você vai começar a fazer coisas que você talvez, às vezes você tem aquela pessoa que quer passar no vestibular, né, muito tempo. Mas ela não estuda, mas ela quer passar, né? E quer a ajuda de Deus para passar ainda, né? Já tem isso. Mas ela não estuda. Comece a estudar que Deus vai te ajudar. Abra a primeira cova, que é estudar. Se você quer que Deus te abençoe no seu serviço, mas você fala assim, mas eu não tenho serviço, procure se coloque à disposição, que Deus vai abrir um lugar para você trabalhar. Se você está desempregado, faça isso que Deus vai te ajudar. Comece o quê? Abrindo as covas. Comece fazendo o seu milagre. Comece você, que Deus, no ato divino, vai fazer acontecer. E continua dizendo aqui, no versículo, nós paramos. Diz o seguinte, trazer o tangedor, né? Disse assim o Senhor, fazei muitas covas, porque assim o Senhor não vereis vento nem chuva, todavia este te encherá de tanta água que bebereis vós e o vosso gado e os vossos animais. E ainda isto é pouco ao quem? Aos olhos do Senhor. Que coisa interessante, né? Eles queriam o quê? Água, né? Foram através do quê? Da água. Porque senão eles iam padecer.
Ainda diz ainda, e isto é pouco aos olhos do Senhor. Então Deus tem mais para você do que você imagina. Deus tem mais para você do que você pensa. Porque o que para você é muito, que seria sua água, Deus está disposto a fazer muito mais. Nós, às vezes, temos pensamentos muito poucos, pensamentos muito fracos, muito pequenos, sendo que Deus tem o melhor para nós. Ele continua dizendo, olha, isto é pouco aos olhos do Senhor. Também entregará ele aos moabitas o quê? Deus vai entregar os moabitas na nossa mão. Então, o que você precisava, que era água, Deus está prometendo dar água e ainda entregar os moabitas na sua mão. Olha que coisa maravilhosa que Deus faz ainda. Além de você precisar, aquilo que estava precisando tanto, Deus dá, Ele ainda dá mais. Deus sabia o plano que tinha o rei de Israel ali, o rei de Judá, e o outro rei. Deus sabia. Os 3 reis de Edom, Israel e Judá, Deus sabia para que eles tinham saído da sua terra. Que nem eu falo para vocês, Deus sabe toda a nossa vida. Deus sabe tudo que nós estamos tentando fazer, tentando alcançar. Deus sabe o que tanto você tanto quer. Ele sabia. O rei de Israel perguntou para ele quando foi para a batalha, não perguntou nada. Não falou nada. Mas ele sabe. Ele sabia que o rei queria conquistar, que o rei não queria perder aquela batalha para os moabitas. E apesar do rei ter ido pedir só a água, Deus foi lá e fez ainda muito mais. Ele continua dizendo, versículo 19, e ferireis todas as cidades fortes, e todas as cidades escolhidas, e todas as boas árvores cortareis, e tapareis todas as fontes de água, danificareis com pedra todos os bons campos. E sucedeu que pela manhã, oferecendo-se a oferta de manjares, eis que vinham as águas pelo caminho de Edom, e a terra se o quê? Se encheu de água, sem chuva nenhuma, hein? Surgiu a água ali, brotou a água, e se encheu de água logo pela manhã. Ouvindo, pois, todos os moabitas que os reis tinham subido para pelejar contra ele, convocaram a todos os que cingiam seu cinto, e daí para cima puseram-se as fronteiras. E levantando-se de madrugada, e saindo o sol sobre as águas, viram os moabitas de fronte deles, e as águas vermelhas como sangue. E disseram, isto é sangue. Certamente que os reis se destruíram a espada e se mataram um a outro. Agora, pois, apressa, moabitas. Porém, chegando eles ao arraial de Israel, os israelitas se levantaram e feriram os moabitas, as quais fugiram diante deles. E ainda os fugiram das suas terras, ferindo ali também os moabitas. E arrasaram as cidades, e cada um lançou a sua pedra em todos os bons campos, e entulharam e taparam todas as fontes de água, e cortaram todas as boas árvores, até que só em Quiracete deixaram ficar as pedras, mas os fundeiros as cercaram e as feriram. Mas vendo o rei dos moabitas que pelecia contra ele, tomou consigo 700 homens que arrancaram a espada para romperem contra o rei de Edom. Porém, o quê? Não puderam. Então você vê que na hora da batalha chega o rei dos moabitas, fala assim, aqui dali não é água não, é sangue. Olha só o que o rei viu. Ele viu foi sangue, não foi água. Ele falou, o que ele pressupôs? São 3 reis lá, né? O rei de Edom, de Judá e de Israel. Então o que aconteceu com eles? Deve ter tido algum problema entre eles, né? Tido alguma confusãozinha, eles mesmos se mataram. Melhor para nós. Então você vê que o inimigo ficou confuso, né? Deus ainda confundiu os moabitas. Porque para eles ver sangue em água, tem uma grande diferença, não tem? Tem uma diferença gigante. E eles então vão lá terminar, que o que sobrou deles nós vamos terminar, vamos lá aniquilar. Chegaram lá e vamos usar o nosso termo hoje em dia que nós podemos usar. Quebraram a cara, né? Chegou lá e viram que não tinha nada daquilo. Estava só os reis lá esperando. E começaram a batalha e perderam. Fugiram então os moabitas. Tentaram fugir até de suas terras. Tentaram pegar a terra de Edom ali. Mas o rei de Edom também se levantou e conquistou também os moabitas. Então, o que começou no início do capítulo sendo uma batalha que os moabitas estavam
sobressaindo. Nós vamos guerrear, nós vamos conseguir, nós vamos vencer, nós vamos conquistar. Acabou com o quê? Os moabitas perderam até o que eles tinham. Perderam tudo. Fugiram de suas terras. Por quê? No início era coisa grande que os moabitas tinham que fazer, né? Que estavam fazendo. Por quê? O rei de Israel não colocou Deus no meio do caminho, mas quando os 3 reis colocaram Deus no caminho ali, os moabitas fugiram. Por quê? Ficaram pequenos. Que quando Deus entra no nosso caminho para guerrear nossas guerras, Ele não vai para guerrear, Ele vai para vencer. Ele vence as guerras que você tanto precisa que vencer. Com a sua força talvez não está indo, você não está conseguindo, você não está conseguindo confrontar o inimigo. Você está deixando o inimigo achar que ele é grande. Satanás é grande? Não, né? Por mais que ele se ache grande, ele não é grande. Ele é pequeno, irmão. Às vezes, as nossas vontades, nós ficamos vendo as situações acontecerem, nós vemos que, olha assim, nossa carne fala, nossa, mas Satanás está se levantando de tal jeito, né, que olha, tá acabando com tudo, Satanás tem se levantado na minha vida, olha que o senhor não sabe, as coisas grandiosas têm acontecido, têm me destruído, minha família está indo por água abaixo, mas é porque você não colocou Deus no meio do caminho. Você coloca Deus na sua vida, Satanás fica pequeno, fica coisa pouca. Deus vai chegar e vai aniquilar de uma tal maneira que você não tem ideia do que Deus vai fazer. Mas coloque Deus no meio da sua vida, no meio da sua família, no meio dos seus passos, nos seus caminhos. Se você coloca Deus no meio do seu caminho, não há nada que pode te parar. Não há nada que pode te vencer. Mas temos que colocar Deus no meio dos nossos caminhos. Nós colocamos Deus, falando, Senhor, entra aqui. Faz aqui morada na minha vida. E não é porque você fala, talvez, que você pensa, eu sou o único da minha casa. Você viu Josafá. Foi por causa por causa do rei de Judá, que aconteceu tal milagre em Israel toda. Em todos os povos. Por causa de um. Por causa de um, Deus muda a sua casa. Entenda isso, compreenda isso. É uma batalha constante. É uma batalha constante. Mas Deus, aquele que nós vamos participar da ceia daqui a pouco, morreu na cruz do Calvário para nos resgatar e nos libertar da morte. E nos dar o quê? A vida. Ele não morreu por você nem por mim à toa. Ele morreu para nos dar vida, para nos fazer vencer, para nos fazer transbordar do conhecimento de Deus, para transbordar de Deus nossa vida, para nós sermos cheios do Espírito Santo de Deus. Você vê que aqui, quando eles pediram a ajuda do profeta Eliseu, o que aconteceu? Eliseu chamou o tangedor, mandou ali ficar ali tocando para ele, até que o quê? O Espírito do Senhor veio sobre ele. Quando o Espírito Santo do Senhor está na sua vida, Deus fala através de você. Deus te usa. Deus te mostra caminhos que talvez para os outros eles não estão enxergando. Mas Deus mostra para você. Mas nós temos que ser adoradores de Deus. Nós temos que buscar a Deus. Nós não podemos ser igual o rei de Israel, Jorá. Nós não podemos ser como ele, Jorão. Nós não podemos ser. Por quê? Ele estava em Israel, sabia porque existia um Deus poderoso, porque senão ele não teria clamado a ele quando veio a situação difícil. Não concorda comigo? Ele sabia ou não sabia que Deus existia? Que na hora da situação difícil, ele buscou a ele, né? Ele clamou a ele, falou, Senhor Deus, eu preciso agora de uma ajuda. Nós sabemos também que há um Deus. Eu tenho certeza que você sabe que tem um Deus que luta a seu favor, um Deus que está com você, um Deus que você tem que adorar e buscar a Ele de todo o seu coração. Senão você não estaria aqui. Um Deus que você busca a Ele incessantemente. Um Deus grandioso, um Deus poderoso que está com você em todos os momentos. É esse Deus. Você vê que mesmo o rei de Israel não estando ali com ele, mas Deus sabia todas as coisas que ele queria, vencer a batalha contra os moabitas. E Deus falou por meio do profeta Eliseu, olha, você vai ter água, você também vai vencer as batalhas contra os moabitas.
Mas ele tinha que lembrar que foi quem? Foi Deus que fez isso por ele. Que ele sozinho não chegaria a lugar nenhum. Mas com Deus, ele venceria. Na nossa vida, do mesmo jeito. Sozinho, entenda, você não vai chegar a lugar nenhum. Mas com Deus, não há barreiras para você. Quando você está com o Senhor, não há problemas, situações que você não possa enfrentar, porque Deus está ao seu lado te ajudando. Deixe Deus te ajudar. Deixe Deus guiar os seus caminhos, guiar os seus passos. Não faça como o rei Jorão, que vê na situação, um desafio a se enfrentar, foi sozinho, achando que ele poderia vencer. Mesmo ele sabendo que tinha um Deus em Israel, que tinha um Deus em Judá, que existia um profeta chamado Eliseu. Ele sabia. Ele era filho de Acabe, ele viu tudo aquilo ali que aconteceu na época de Elias. O fogo de Deus descer, a chuva parar, ele viu tudo aquilo. Ele sabia, tanto que você vê que ele destrói todos os deuses de Baal, todas as estátuas ali de Baal. Mas ele não dedicava o seu tempo a Deus, não colocou Deus no centro da sua vida, no centro do seu reino. Mas ele sabia. Talvez você saiba, mas você não colocou Deus aí no centro da sua vida. Aproveita hoje essa oportunidade que você está tendo e peça para Deus entrar na sua vida e mexer totalmente com você. Peça para Ele te guiar hoje, te transformar hoje. Foi isso que Deus quer para você. Amém?